Eu morava em São Paulo e comecei a trabalhar em uma empresa que se chamava Liceu Artes e Ofícios. Liceu Artes e Ofícios. E foi lá nesta empresa que eu conheci meu marido. Ele era mecânico de manutenção e eu auxiliar de limpeza. E namoramos por 1 ano e o nosso amor, que se revelou tão grande, tão forte, o nosso amor que só aumentava a cada dia. Então decidimos, já que nós éramos tão apaixonados um pelo outro, já que ele me amava tanto, tanto, e eu também o amava muito, decidimos morar juntos. Eu me sentia a mulher mais querida do mundo. E morando juntos, fomos muito felizes. Compramos uma casa, tivemos uma filha logo no início da nossa união e depois outra filha. Moramos um tempo nessa casa, quando meu marido, que nasceu em uma cidade do interior chamada Avaí, município de Avaí, bem perto de Avaí, entre Avaí e Duartina, estava se vendendo uma chácara. E mais pertinho assim do município, a questão de 6 quilômetros do município, a questão de 6 quilômetros do centro. Então estava se vendendo uma chácara. E meu marido, que sempre tinha um sonho de voltar para o interior, para voltar para a sua cidade natal, Avaí, aquela região de Avaí, então ele foi lá, viu que estava vendendo aquela chácara, falou: olha, eu vou comprar. E com algum esforço pediu a conta, a indenização dele, aquela indenização minha, tal, aquela coisa toda. Compramos a chácara e mudamos para a 6 quilômetros do município de Avaí, na nossa chácara. Fomos morar nesse local. Era a realização de um sonho do meu marido. Meu marido, então, nesta chácara, passou a cultivar uma grande horta. A chácara não era pequena, não. A chácara era grandinha, deu para se fazer uma enorme horta. E ali, com esta horta produzindo, a ideia dele era vender para a cidade a verdura. Quer dizer, ia produzir alface, ia produzir couve, ia produzir almeirão, ia produzir tomate, beterraba, cenoura. Quer dizer, uma grande horta com um monte de verduras que ele estaria produzindo ali. E de fato, assim que nós chegamos, ele já começou a cultivar, sabe, aquela área ali da chácara. Nós morávamos na frente e o grande fundo da chácara, sabe, um pedaço de terra bonzinho mesmo. E ele então, sabe, começou a mexer com aquela terra, a colocar adubo, a colocar esterco, enfim, preparar o terreno. E começou a fazer aqueles canteiros e a plantar. Aí começam a se brotar, né, das sementes que você planta, aí você tem que replantar. Você passa para outro canteiro para ficar mais espaçado, uma muda da outra, para quando eles crescerem caber todo mundo, né? Se deixa tudo amontoado, então não dá certo. Então, ele fez bonita a horta. A horta linda, linda, linda. A horta maravilhosa, vários canteiros e tudo certinho. Tudo assim, olha, a coisa mais bonita do mundo. E ver aquela horta começar a produzir, e ver o primeiro momento em que se produziu, em que ele colheu, em que ele foi vender na cidade, vendeu tudo, aquilo fresquinho, sabe? Ele cortava de manhãzinha, 5, 5 e meia da manhã, ele já cortava já aquelas verduras, e já saía 6 quilômetros, era pertinho, já saía 7, 8 horas da manhã, ele já estava vendendo na cidade verdura fresquinha, colhido na horta naquele dia, sabe, horas antes. Então, verdura fresca mesmo. E ele adorava mexer com a terra, o cheiro da terra, aquelas verduras todas. Numa segunda-feira, não se sentindo muito bem, ele não quis ir ao médico. Ele estava com uma pressão alta no olho. Pressão alta no olho, porque o olho também tem pressão. E ele estava com pressão alta no olho, mas ele não quis ir ao médico, disse que estava tudo bem, e a pressão alta no olho. Porém, como a semana toda ele passou mal, ele, sabe, sempre reclamando que não estava bem, mas também não queria ir no médico. E nós sabíamos que ele tinha um problema no olho, a pressão alta no olho.
Mas a gente não sabia se seria mesmo essa pressão alta no olho ou era alguma outra coisa que ele estava sentindo, que ele estava tendo. Mas não quis ir no médico, não quis ir no médico. E no dia do aniversário de nossa filha, dia 10 de dezembro de 2011, 10 de dezembro de 2011, ele acordou naquele dia. E como sempre, acordou, como sempre, bem cedinho, em torno aí de 5 horas, 5h30, que era um momento em que ele ia já lá na horta, já começava a colher as verduras, já colocava assim dentro de um carrinho, sabe esses carrinhos, carrinho assim, que você, carrinho de mão, então ele colocava a verdura no carrinho, que o carrinho era pequeno, então dava para passar entre os canteiros. Aí ele trazia aquela verdura de carrinho e colocava assim da área de serviço nossa. Ia buscar mais um, trazia e depois lavava tudo, né? E daí por diante. Então nessa segunda-feira, aniversário de nossa filha, dia 10 de dezembro de 2011, ele acordou e eu acordei também. Eu não costumava, eu não era acostumado a acordar junto com ele, porque ele acordava muito cedo. Eu acordava quando ele já ia sair, já com a verdura para vender. Quer dizer, ele ia lá na horta, pegava, trazia, ia mais uma vez, trazia, ia mais uma terceira vez. Então ele, quando tinha verdura suficiente para sair vendendo na cidade, ele lavava tudo bonitinho, né? Aí sim, nessa hora que ele ia sair para vender, que eu acordava, que eu levantava, preparava o café e a gente tomava junto. Mas nesse dia, 10 de dezembro, nessa segunda-feira, eu acordei junto com ele. Acordei, não sei por que eu levantei, não era costume fazer isso, mas levantei. Ele foi para a horta, dali a pouco ele já voltou com um carrinho, né, cheio de verdura, e já que eu estava acordada, ele falou, já que eu estava de pé, ele falou assim, olha, é o seguinte, então já que você está de pé, vai limpando essas verduras enquanto eu vou buscar mais um carrinho. E eu fiquei então lavando aquela verdura toda, né? E aí ele voltou com mais outro carrinho. E ele não queria entrar com o carrinho dentro da área para não sujar. Falou, então eu levo na mão e você vai limpando aí para mim. Na terceira vez, que seria o terceiro carrinho de verdura que ele ia trazer, eu estou limpando lá, ainda o segundo carrinho, tudo, né, de verdura, estou limpando, estou lavando, tal, aquela coisa toda, deixando bem limpinho, que daqui a pouco ele vai para a cidade. Só que nessa terceira vez, quando eu dei por fé, já eram 6h30. 6h30. E ele não voltava. Ele saiu por volta de 5h30 a primeira, voltou. Saiu a segunda, voltou. Mas essa terceira já eram às 6h30. E ele demorou para subir. Mas como ele estava demorando muito, eu fui procurar por ele. Alguma coisa está acontecendo. Porque 6h30. Já era hora, inclusive, a gente está tomando café, porque 7 horas ele sai. Ele não trouxe nem o terceiro carrinho, sempre eram 3 carrinhos. Aquele carrinho de mão. Quando então vou à procura dele, eu o encontro caído no chão. Naquele momento eu fiquei desesperada. O que você tem? O que aconteceu? Desesperada, não sabia o que fazer. E agora o que eu faço? Ele com o carrinho, inclusive, assim do lado dele, ele caído no chão. Eu então fiquei que nem barata tonta. Porque eu fui para saber o que ele estava fazendo, o que tinha acontecido, que ele não veio, né? Não subia logo. Só que eu me encontro caído, mas pior. Na hora eu não tive nem cabeça, mas na minha cabeça, assim, na minha opinião, ele estava sem vida. Eu ainda tentei chacoalhar ele. Ele estava... Deus me livre e guarde, para mim ele estava morto. Aí eu chamei na cidade a ambulância, que veio e constatou, realmente meu marido tinha sofrido um infarto fulminante na horta. Então, que ele morreu onde queria morrer. Que ele morreu fazendo o que ele gostava de fazer. Eu continuaria ali. Afinal, era a nossa propriedade. E eu estaria no lugar
onde ele tanto gostava de estar, que era a chácara. E quem sabe eu pudesse fazer a partir de agora o que ele também fazia, que era plantar, colher e vender na cidade, porque agora eu estava sozinha, sem o marido. Assim, em 8 meses que estamos morando no interior, ele morre. Eu me vejo agora desamparada, sozinha, quer dizer, temos a propriedade, e vou tentar fazer o que ele fazia. Só que uma semana após o falecimento dele, eu estava dormindo na sala com as minhas filhas, quando eu acordei com um barulho. Acordei e olhei para o quarto. Com a lâmpada acesa da sala, uma lâmpada não tão forte, uma lâmpada até para que não incomodasse o nosso sono, o sono das crianças. Então, uma lâmpada que eu tinha assim num canto da sala, não muito forte, quase um abajur. Eu vejo, quando eu acordei por volta de 2h30, 3 horas, com aquela lâmpada fraca acesa da sala, eu vejo um vulto saindo do quarto onde a gente dormia. Eu levei um susto, que eu puxei a coberta e sentei na cama, e o vulto passou, seguindo para a cozinha. Eu tive a nítida impressão, se aquilo não era sonho, se aquilo não, sabe, não fosse um pesadelo, eu tive a nítida impressão que era o meu marido, o meu falecido marido, marido que havia falecido há 1 semana. Ele passou pela sala e desapareceu, e ainda me olhou. Sabe quando você vai com destino a algum lugar? O que ele fazia todas as manhãs? Sair do quarto, passar pela cozinha, ir até a horta. Foi mais ou menos isso o trajeto que ele fez. Mas eu levei um susto tão grande, eu tive a nítida impressão que era ele. Eu podia estar até enganada, podia ter tido até uma impressão, uma visão, sei lá, um sonho. Mas eu tinha quase certeza, para não dizer total certeza, de que eu tinha visto ele realmente. Depois desta noite, ou desta madrugada, outras coisas estranhas começaram a acontecer. A escova de dente de minha filha apareceu de repente. Ela foi escovar os dentinhos de manhã e falou: mãe, olha a minha escova. O que aconteceu, filha? Olha, quando eu fui ver, a escova estava sem aqueles pelinhos que você escova os dentes, sem aquelas cerdas. Eu falei: filha, mas que estranho. Não foi você que arrancou isso aqui, não, filha? Não, mãe. E encontrei esses pelinhos da escova debaixo do sofá, como se tivessem sido colocados ali. Eu pensei comigo, deve ser a marca da escova, que talvez não seja muito boa. A escova de criança, de repente, né, é baratinha, e as cerdas saíram e, sei lá, se essas crianças brincando não jogaram lá debaixo do sofá. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Achei isso tudo muito estranho. Primeiro a visão, só que eu não tinha certeza que eu tinha. Você sabe, você acorda assim, você pode ter a impressão que você viu, está sonhando, sei lá, não sei. Agora esse negócio da escova, no outro dia, a minha escova também apareceu sem os pelinhos, como se tivessem sido arrancados. E eu encontrei essas cerdas no meu quarto, entre as minhas roupas. E nas madrugadas, sempre por volta de 2h30 da manhã, comecei a ouvir passos. Você ouve nitidamente de madrugada todos os barulhos.
E eu comecei a ouvir aqueles passos. Eram os passos do meu marido. Ele usava uma botina. E aquela botina, quando ele andava, dava uma batida forte no chão. Era o som da batida da botina. Então eu vi aquele barulho, é ele. Ele andando pela casa. Sabe, aquela mesma batida da botina. Porque você conhece até o passo da pessoa quando você convive com a pessoa. E ainda mais que é uma pessoa que usa botina. Barulho semelhante à botina que ele usava. Isso sempre acontecia por volta das 2h30 da madrugada. Como o banheiro era lá fora, de repente se ouvia aqui dentro da casa o barulho da descarga. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tinha mais dúvida nenhuma. O espírito do meu marido estava ali. O espírito do meu marido estava ali. O meu marido, ele morreu, mas não se conformava em ter morrido. É ele. O espírito dele está aqui, nesta casa, nessa propriedade. Tinha um balde que ele usava muito lá na horta. Às vezes ele levava aquele balde para alguma coisa que ele precisava lá na horta. E olha, sempre 2h30 da manhã, aquelas pisadas com botina, com aquela botina. De repente seguia para fora, dava descarga, que o banheiro era fora. Dali a pouco começava a mexer no balde. Sabe quando você pega assim o balde? Com aquele barulho, eu comecei a me assustar muito. Neco, se for você, Neco, descanse em paz, Neco. E aí começou mesmo a barulheira. Neco, se for você, descanse em paz, Neco. Neco, pelo amor de Deus, Neco. Você morreu, Neco, você morreu. Era assim que eu chamava ele de Neco. É um apelido que tratava ele. Era Manuel. Uns chamavam de Maneco, outros, sabe, eu chamava ele de Neco. E aí quando eu comecei a gritar, Neco, se for você, descanse em paz, Neco, descanse em paz. Aí a barulheira, inclusive, até pedra no telhado começou a acontecer, sabe? Um barulho assim, como se estivesse jogando pedra no telhado, a botina, o barulho do balde, sabe? Eu totalmente desesperada, sem saber o que fazer. E naquela noite, em que eu gritei que se fosse ele, que descansasse em paz, por um instante houve um silêncio, mas foi um silêncio pesado. Não foi um silêncio comum. Sabe quando dá aquele silêncio que você fica esperando alguma coisa? Quando acontece aquele silêncio e dá a impressão que alguma coisa vai acontecer. Quando de repente, dentro do quarto, sou eu, Maria. Deixa a gente em paz. Você morreu, Neco, você morreu. Você morreu, Neco, você morreu, Neco, Neco. Ai, meu Deus do céu, Neco, descanse em paz. E desapareceu. Só que eu não consegui mais ficar nessa casa. Eu não consegui ficar mais nesta chácara. Eu não consegui ficar mais. Assim que o dia amanheceu, eu peguei as crianças e fui embora. Eu não aguentei a ficar mais ali. Era muito tormento.
Sabe? Como se houvesse um espírito ali, sabe? Uma delas até me disse: a senhora está vendendo por quê? Ah, sabe, é que meu marido faleceu e não tem sentido a gente ficar aqui, mas ele faleceu onde? Ele faleceu onde? Ele faleceu aqui, não faleceu? Eu fui obrigado a concordar. Sim, ele faleceu aqui. Ele era muito apegado a essa propriedade, não era? Sim, nós compramos isso aqui e viemos de São Paulo. Ele adorava. O espírito dele está vagando aqui. O espírito dele está vagando aqui. Aí eu passei mal. Quer dizer, aquela senhora disse que ela tinha uma coisa assim, sabe? Que ela sentia que o espírito dele estava ali. Eu comecei a passar mal e vim embora. E deixei à venda a chácara. Só que até agora não consegui vender a chácara. Mas também nunca mais voltei ao lugar, continua à venda. Mas o que me dizem é que todas as pessoas que se interessam, quando estão fechando o negócio, diz o corretor lá em Avaí, as pessoas sentem alguma coisa atrapalhando, alguma coisa travando, alguma coisa, sabe, arrepiando. Neco.